Ei, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje nós teremos uma live para falar sobre a touca inglesa. Eu vou convidar aqui o Gustavo. Boa noite, pessoal. Ah, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje vou ter uma conversa muito especial. Como eu já tenho falado aqui, né, algumas vezes, tenho recebido muitas perguntas, né, sobre a questão do meu cabelo, a touca. E aí eu vou conversar hoje com um dos responsáveis pela touca aqui no Brasil. Deixa eu fechar aqui, que é o cachorro do vizinho já começou a latir. Olá, Kelly. E Gustavo, boa noite, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Não Ah, tô, que bom. tô te vendo no vídeo, mas Não tá me vendo? mas acho que não tem problema. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te vendo. Maravilha. Queria agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a touca inglesa e estou à disposição no que vocês precisarem. Ah, que ótimo. Bom, eu queria agradecer, né? Eu como paciente beneficiada, né? Eu senti assim uma grande necessidade de divulgar mais sobre essa tecnologia, sabe, Gustavo? Perfeito. Eu tenho um histórico. A minha mãe, ela teve câncer de mama há 25 anos atrás. E eu me lembro que uma das fases mais pesadas, um dos momentos mais pesados, foi a perda do cabelo, né? E a gente fala que realmente só quem passa por isso que sabe o quanto é difícil, né? A gente ouve muitas pessoas falarem: ah, o cabelo cresce, ai, é vaidade de mulher, tem muitas outras coisas para você se preocupar, tem coisas mais importantes para você se preocupar nesse momento do que o seu cabelo, mas quem está passando por isso sabe o quanto é importante, né? A gente conseguir manter o cabelo. E assim que eu soube, né, que eu ia fazer a quimioterapia, eu tinha conversado com duas pessoas que tinham feito o tratamento num lugar que tinha touca inglesa. Então, até o momento, eu não conhecia, né?
E no hospital onde eu fiz a cirurgia, eu fiz num hospital muito bom, né, da minha cidade, só que não tinha também. E eu falei, gente, por que que esse é um hospital referência, super renomado, e por que que não tem, né? E aí eu fui procurar onde, né, os hospitais na minha região que tinha para eu fazer o tratamento, porque para mim sim era uma coisa importante, né? Não só pela questão, né, muitas pessoas acreditam, é até o plano de saúde, né, julga como estética, mas como eu já tenho esse histórico, eu tenho 2 filhos pequenos que acompanharam o tratamento da minha mãe. E acabou que ela teve uma complicação por causa de um procedimento e veio a falecer. Mas na cabeça deles, o falecimento dela foi por causa da doença, né? Então eles associaram a queda de cabelo à morte dela. E eu falei, gente, são 2 crianças, eu não quero assim, colocar, né, esse peso, essa preocupação neles, porque para a gente como adulto é muito difícil lidar, né? Então, imaginar que 2 crianças vão ter que lidar com isso, né? E aí eu pensei, olha, eu vou fazer o que for possível, né, para eu conseguir utilizar. E pedir a Deus para que funcione, né, para mim. E aí essas 2 pessoas que eu conheço, elas usaram e tiveram também resultados excelentes. Falaram, Kelly, vale a pena, vale a pena. Só quem passa por isso, uma delas, ela tinha feito o tratamento há 10 anos atrás e tinha perdido todo o cabelo. E aí ela falou comigo, ela falou, olha, o meu tratamento com a perda de cabelo e sem a perda de cabelo foi completamente diferente. Né? Eu não me senti tão doente porque eu não perdi o cabelo como da primeira vez. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a falar, a divulgar no meu Instagram, várias pessoas vieram, né, assim, me procurar e perguntar onde que eu fazia. Várias pessoas, Gustavo, me perguntam, onde você comprou? É cara, né? Como infelizmente, né, não dá assim para a gente comprar para ter em casa. Mas aí eu falei, gente, a gente precisa divulgar isso mais. Eu conheci médicos que não sabem da existência da touca. Então, assim, eu falei, gente, a gente precisa divulgar, né? Até porque a gente realmente é uma tecnologia que precisa estar em todos os hospitais, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade de vir conversar com a gente, né? Nós temos aí muitas mulheres ansiosas para usar, né? E gostaria, assim, que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre a touca. Tá. Opa, falhou o áudio para mim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu. Tá. Primeiro, assim, queria corroborar, obviamente, o agradecimento é nosso, quando a gente puder ajudar a disseminar essa informação é fundamental. Imagina, assim, que casos como médicos, às vezes, não têm acesso a essa informação. Imagina um paciente que recebeu uma notícia dessa e ele tem acesso a essa informação, saber que tem um tratamento, né? O primeiro sinal que vem, lógico, é a preocupação, como se fosse antigamente era mais visto como uma sentença de morte, o câncer. Hoje, graças a Deus, a gente consegue, de certa forma, identificar, através dos tratamentos, identificação, até a gente está na conscientização do câncer de mama, mês Outubro Rosa, exatamente por isso, quando a gente consegue identificar a doença de forma mais precoce, a gente tem até 95% de chance de cura, mas a gente tem todo um tratamento que ele acaba se tornando mais longo. Quando você fala a estigma da doença, a gente tem alguns estudos, principalmente para câncer de mama, que eles falam que 47% das pacientes, né, a maioria das casos de câncer de mama, grande maioria, eu diria, são pacientes do sexo feminino, elas relatam como o efeito colateral mais traumático a queda de cabelo. E 8% delas desistem do tratamento por causa da queda de cabelo. A queda de cabelo não é só uma questão estética, para muitos pacientes aquilo ali está associado a uma perda de autoestima, você tem que compartilhar com o mundo esse momento mais delicado da sua vida.
Então, é, quando você dá essa oportunidade de tentar tratar e tentar manter os cabelos, isso dá uma sobrevida para o paciente. Lá fora isso já foi entendido, ele entrou com uma recomendação nas diretrizes internacionais, e já entra como praticamente obrigatória a utilização da touca para os procedimentos que são indicados o uso. Uhum. Tá. Botar. Então, assim, o uso da touca, infelizmente, a gente ainda tem muita dificuldade de disseminar pelo país, mas o nosso sonho é conseguir chegar em cada um dos hospitais para oferecer o sistema. É importante entender que, como qualquer tipo de tratamento, a gente não tem 100% de eficácia. Mas quando a gente oferece a touca inglesa, a gente consegue entregar o que há de melhor no mundo. É o padrão ouro internacional. Então, esse equipamento é o mesmo equipamento que não só é utilizado nos centros de referências do país, mas ele é utilizado também no MD Anderson, Houston, Texas, que é o principal hospital de oncologia há anos, né, pela Newsweek, como o primeiro hospital de oncologia no mundo. John Hopkins, Dana-Farber. Então, trazer uma tecnologia internacional para as clínicas oferecerem para os pacientes no Brasil é a nossa missão, é tentar trazer um pouquinho mais de dignidade dentro dos depoimentos que a gente recebe quando os pacientes conseguem tratar sem passar por isso. Outro ponto também, um dado, é que os pacientes que estão em tratamento têm um alto índice de separação. No caso do sexo feminino, é 3 vezes maior que no caso do sexo masculino. Então, às vezes, a perda do cabelo, ela traz tudo isso. Ela traz essa questão do olhar de pena, achar que é contagioso, o problema com a família, tem que conviver com os filhos pequenos, a relação de queda, a queda do cabelo ela acontece, ela dói. Então, é muito, muito importante as pessoas entenderem e cada paciente vai reagir ao tratamento de uma forma. Então, a gente tem que respeitar, sim, os pacientes que têm a vontade, o desejo de tentar tratar e tentar manter os cabelos. Acho que isso é super importante e quanto mais a gente puder disseminar a informação, melhor. Sim, sim. Eu acho. Essa, eu fico pensando assim, se a gente tem essa tecnologia, né? Realmente, meu desejo é que tem em todos os hospitais. Nem todas as mulheres elas vão querer usar, né? Nem todas. Eu, por exemplo, conheço lá na clínica onde eu estou fazendo uma mulher que ela conversou com o marido, conversou com o filho, não vou querer, né? Mas para todas aquelas que queiram, né? Eu assim, hoje eu até me emocionei conversando com uma mulher que começou a me seguir recentemente e ela tinha me perguntado da touca, né? Ela falou, olha, eu fui diagnosticada, eu vou precisar fazer a quimioterapia e eu queria saber como que é, como que funciona, onde que tem. Foi uma das que me perguntou quanto que era, quanto que eu comprei. E aí eu expliquei, falei, olha, infelizmente não tem em todos os hospitais e tal. E aí expliquei já lá como que olha no site de vocês onde que tem. E ela descobriu um hospital lá, né, na cidade dela, que tinha a touca. E aí hoje ela me mandou mensagem toda feliz, que ela estou começando a minha quimioterapia hoje e vou usar a touca. E aí me mandou a foto dela com a touca. E eu fiquei emocionada, porque eu falei com ela assim, olha, eu fiquei tão feliz de receber sua foto, porque a maioria das mulheres que estão vindo me perguntar pela touca, elas não estão tendo onde usar, né? Infelizmente não tem em todos os hospitais. E assim, eu acho realmente absurdo se dizer que é questão de estética, né? Eu acho absurdo considerar isso. Que bom que lá fora né, essa visão já é diferente e eu acredito que aqui também, né, vai passar a ser. Eu falei, eu estou disposta a brigar por isso, porque a gente vê relatos do quanto a perda de cabelo ela escancara o problema para todo mundo, né? E como eu falei do caso dessa pessoa que eu conheço, que ela passou por 2 momentos de tratamento, um sem a touca e o outro sem a touca. Ela falou, olha, usando a touca sem perder os cabelos, é como se eu não estivesse doente, né? Eu tenho uma vida normal, agora sem os cabelos, em qualquer lugar que eu vou, todo mundo olha para mim como se eu fosse morrer. Então, isso pesa muito. Para a gente que já está passando por um processo que nos traz muito medo, muitas dúvidas, muita angústia, você ser julgado pelos olhares, né, das outras pessoas. Eu participo de um grupo que essa semana uma mulher falou, ela falou assim, olha, foi a primeira vez que eu fui ao clube
onde eu frequento, sem cabelo. Eu estava de boné, mas todas as pessoas me olharam de maneira diferente e ficaram cochichando, né? Então, isso dói muito. Eu lembro da minha mãe que ela falava assim, enquanto meu cabelo não cair, eu não vou contar para ninguém, porque eu não quero ninguém olhando para mim como se eu fosse morrer. Então, não é só a questão da autoestima, né? Eu falo que assim, igual eu perdi os cílios, né? E como faz diferença você olhar para o espelho sem os cílios? Quem sempre teve os cílios nunca vai saber disso. Nunca vai saber. Mas eu olho para o espelho e eu percebo. E aí eu penso, olha só, que dá a fisionomia de uma pessoa que está passando por um tratamento de saúde, né? E a mesma coisa são os cabelos, né? E o cabelo ele chega, né? Chega à frente. E assim, eu vejo muitas mulheres, mesmo as que falam assim, já ia cair mesmo, eu fui lá e raspei. Mesmo essas mulheres, elas sofrem muito com isso. Mesmo as que são mais seguras, sabe? Vai cair, eu vou raspar, vou ficar... Não tem jeito, vou enfrentar isso. Mas é sofrido, né? É muito doloroso. E aí, para não falar que é só mulher, igual na clínica onde eu estou fazendo tratamento, tinha um senhor fazendo também. E aí eu falei com ele, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu te vi aqui, porque eu já ouvi pessoas falando como se fosse uma futilidade minha, né? Me preocupar com isso. E a gente sabe que não é. E aí ele falou, olha, eu não queria colocar mais um peso para os meus filhos lidarem com a minha imagem que tem os cabelos. Então você pensa, não é uma preocupação só das mulheres, né? Com certeza é uma preocupação. Isso vai impactar a família como um todo, a família, o trabalho de forma profissional. Às vezes a gente vê pessoas que são mais públicas, fazem palestra, professores, e estão mais expostas na sociedade. É complicado, assim, isso realmente faz diferença. Mas tem pessoas que entendem que não, que elas precisam passar pela doença, uma transformação, elas precisam viver cada uma das etapas, e a gente respeita. Mas, de novo, a gente tem que entender qual o perfil de paciente. A gente costuma falar que a indicação do uso da touca, ela passa por 3 pontos. O primeiro, hoje, a touca ela é indicada para qualquer tipo de tumor sólido. Então, contraindicações são tumores hematológicos, sanguíneos, alergia ao frio, aglutina a frio, entre outros pequenos pontos. O segundo ponto é que a medicação ela tem um efeito colateral da alopécia, a queda de cabelo, induzida pela quimioterapia. Então, você vai usar, obviamente, medicamentos que você tem a queda de cabelo ou qualquer tipo de impacto ao couro cabeludo, você usa a touca nesse sentido. E o terceiro é o perfil do paciente. Então, hoje os estudos eles mostram que não só a utilização do equipamento, da touca inglesa, que é o padrão ouro internacional, mas também as orientações que o paciente tem que seguir ao longo do tratamento são importantes. A forma, ele não pode usar química, fazer chapinha, secador. Hoje a gente faz todo um trabalho também de comunicação com os pacientes. Queria até aproveitar para falar que você falou que tem um grupo. A gente tem um grupo no Facebook fechado só para pacientes da touca inglesa. Então, qualquer paciente que está utilizando a touca, se quiser entrar no grupo, lá a gente tem, a grande maioria são mulheres, né, que passaram pelo tratamento, e elas estimulam umas às outras, tiram algumas dúvidas sobre shampoo e condicionador, a gente consegue também passar um pouco mais de informação. Mas hoje a gente tem um nível de informação, um folheto que a gente entrega, tem no nosso site também, para nível de tipo de cabelo. Então, assim, tem um cabelo mais liso, quais são as orientações, tem um cabelo mais encaracolado, quais são as orientações. Normalmente, o cabelo mais encaracolado ele tem uma pele mais seca. A quimioterapia ela resseca a pele, então os cuidados são redobrados nesse sentido. E também terminou o tratamento, quanto tempo depois posso voltar a pintar o cabelo, posso voltar a fazer chapinha, etc. Nossas orientações elas são fundamentais ao longo do tratamento para a gente conseguir tirar dali as melhores taxas de sucesso possíveis. Né? Os estudos internacionais, a gente fala de... as pessoas falam, mas o que é o sucesso? Vai cair 100 fios de cabelo, 200, 300? É muito, é pouco? Então acaba sendo muito subjetivo. Os estudos eles definem uma régua de queda de cabelo, onde você tem o grau 0, que é nada de queda de cabelo, o grau 1 até 50% de queda de cabelo, e o grau 2 acima de 50% de queda de cabelo. Então, o grau 0 e 1 até 50% de queda de cabelo é considerado sucesso.
e acima de 50% em sucesso. De forma subjetiva, se você teve uma queda em que você teve que utilizar um lenço ou uma peruca, você não teve sucesso no tratamento. Então, os percentuais de sucesso eles variam muito de acordo com o protocolo, onde você tem protocolos mais agressivos e menos agressivos. Nos mais agressivos, que seriam 100% de queda de cabelo sem o uso da touca, a gente tem estudos no país com 85% de taxa de sucesso. E os menos agressivos, 97% de sucesso. Então, é uma taxa muito alta, né, no tratamento. É lógico que a gente sabe que tem pacientes que não vão ter sucesso. E mesmo aqueles pacientes, às vezes é uma dúvida comum, que não tem sucesso ao longo do tratamento, a gente sugere a continuidade do uso da touca, porque a gente tem estudos que comprovam a celeridade no crescimento do cabelo, você cresce mais rápido, e a qualidade com que ele cresce também é diferenciada. Então, isso faz com que ele fique menos tempo, né, com alopecia. A gente tem risco de alopecia permanente, que é uma queda de cabelo um pouco mais prolongada, então a gente também reduz muito as chances disso acontecer de acordo com o medicamento. O que é importante, assim, os pacientes entenderem, tudo que a gente fala tem embasamento científico. A gente traz uma tecnologia que ela vem de fora do país, internacional, da Inglaterra, por isso que a gente chama de touca inglesa. Ela tem todos os respaldos, são mais de 8.000 pacientes em estudos utilizando a tecnologia. Então, o paciente ele tem que saber também se ele está utilizando a touca inglesa. Muitas vezes, a gente recebe depoimentos de pacientes, não deu certo para mim, eu usei, etc. E a gente vai identificar onde que ele está utilizando, a gente fala, poxa, mas a gente não tem esse sistema aí. Então, o que a gente fala aqui, que a gente coloca, é a touca inglesa. É o equipamento que ele está chancelado pelo FDA, pelo MD Anderson, tem o NCCN, que são as diretrizes médicas internacionais. É a segurança de que o paciente está usando o padrão ouro internacional. Hoje, tem muitas clínicas que entendem o oferecimento da touca, não só com o retorno de oferecer para o paciente ele já entende que se a clínica está oferecendo a touca inglesa e trouxe uma tecnologia de ponta para tratar, para a qualidade de vida do paciente ao longo do tratamento, o que ela não faz para o tratamento em si? Então, isso é um investimento para a clínica para mostrar que ela está em busca do melhor para o paciente. As clínicas que oferecem a touca inglesa estão em busca disso e a gente consegue hoje mostrar um retorno financeiro, às vezes com a cobrança, às vezes com a captação, às vezes o vínculo da imagem da clínica com a touca, de oferecimento de um que há de melhor. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se você quer que eu mostre a touca. A gente tem uma touca aqui, se quiser que eu mostre, eu posso colocar. Pode sim. Tá. Só uma coisa aqui que eu anotei, né? Desse dado seu aí de 85% de sucesso, os protocolos mais agressivos, né? Normalmente é o vermelho, é o que fala, o vermelho, a vermelha é mais agressiva, um AC, eu diria. Isso. Eu fiz 4 da vermelha, né, no início. E eu assim, não tenho dúvida, né? Com 15 dias após a primeira sessão, já cai tudo. Todo mundo que eu conheço que tomou vermelha, com 15 dias, caiu tudo. E aí, eu observei, né? Que no início caiu um pouco mais e depois estabilizou. E no final, já quando eu fui começar com as brancas, meu protocolo são 12 brancas, ainda faltam 3. Então, eu ainda estou fazendo. Eu conheço pessoas que estão tendo queda que não usam a touca com a branca, mas eu usando a touca, mesmo continuando com as químicas, o meu cabelo já está crescendo. Foi aquilo que você falou. Eu acho que tem uma preservação também, né, do bulbo, não sei, porque o cabelo cresce mais rápido. Aqui, nessa região onde a touca não pega muito bem, aqui, ó, tinha caído completamente. Olha o tamanho do fio. Isso tudo aqui cresceu. Tem 2 meses que eu estou fazendo a branca. Então, assim, eu tenho certeza que se eu não estivesse usando a touca, não teria crescido assim, né? Porque realmente ela ajuda na questão do crescimento também depois. Com certeza a gente observa muito isso, né? O crescimento. A quimio vermelha ela é mais agressiva, no caso da queda do cabelo, da alopecia, e a gente vê esse crescimento mesmo. Ao longo do tratamento, vai crescendo nos locais que teve uma queda mais acentuada. Essa aqui é a touca. Às vezes, mas como é que eu vou saber se eu estou usando a touca inglesa? Bom, a touca inglesa é o nome a gente chama de touca inglesa carinhosamente, mas o nome dela é o sistema Paxman. Pax, você pode olhar aqui na capa, tem escrito Paxman. Que é o sobrenome do dono da fábrica e desenvolveu essa tecnologia.
A história deles é muito legal, quer dizer, é bem interessante, eu diria, porque a esposa do dono da fábrica passou pelo tratamento, ela tentou utilizar na época uma adaptação que tinha, que era uma touca de gel, em que você refrigerava essa touca de gel e colocava no freezer ou botava no gelo seco, uma temperatura muito baixa, menos 25 graus, e você tinha que trocar a cada 15, 20 minutos. E ela não teve sucesso no tratamento. E ele entendeu que a falta do sucesso se deu principalmente pela falta de controle de temperatura. Então ele criou o primeiro sistema no mundo com refrigeração controlada. Então ele conseguiu manter a temperatura controlada. Com isso, ele conseguiu aumentar a temperatura em que ela é mais tolerável. A gente tem 2% de desistência por causa da tolerância ao frio. É frio, não é, a gente não fala que é confortável, mas é extremamente tolerável. Principalmente nos momentos. Eu não sei qual foi a sua experiência, de repente você podia até compartilhar com a gente. É lógico que a gente sabe que o paciente está num momento mais delicado, mais sensível, por uma série de fatores, mas isso é o que os estudos mostram para a gente. A gente consegue ter uma tolerância muito alta no uso da touca. E sem contar também com esse controle de temperatura, a gente não tem risco de queimadura, porque o frio extremo ele também pode causar queimadura. A gente tem até o estudo da obtenção do FDA que fez comparativo com essa adaptação, em que tiveram 4 casos de queimadura. Então, lá fora já foi descontinuado essas toucas adaptadas, né, porque não foram desenvolvidas especificamente para isso, e aí é utilizado o sistema da touca inglesa. Então, a gente tem a capa. Você quer compartilhar um pouquinho da sua experiência em relação ao frio, à tolerância? Quero sim. Eu vou contar. Eu sou muito friorenta. E aí eu lembro que quando eu fui conhecer, né, falei, nossa, eu tenho que me preparar porque eu sinto muito frio. E vou fazer o possível para eu aguentar. Aí eu fui, levei calça térmica para vestir debaixo de uma outra calça, levei uma blusa térmica, levei uma outra blusa de lã para colocar por cima, Foi e para a neve. meia, e lá eles dão um edredom também, né? E aí eu me surpreendi, porque assim, é frio, sim, mas você se acostuma. Os minutos iniciais, então eles falaram, os primeiros 10 minutos vão ser mais difíceis. Depois é como se desse uma anestesiada. E é exatamente isso. E é o difícil, assim, não é insuportável, né? E foi bacana você falar sobre isso, né? Que essa outra tecnologia aí, você não conseguia controlar, né, a temperatura. E é uma temperatura da touca inglesa que é completamente suportável. E eu me surpreendi. Tanto que agora eu só levo uma blusa de frio, coloco a meia e pronto, fico bem, sabe? Sem problemas. Hoje, até com essa senhora que eu relatei aqui, eu perguntei para ela, quando ela me mandou foto, né? Que ela tinha me perguntado, ai, como que é? Dói, porque eu sinto muito frio, eu tô com medo de não aguentar. Eu falei, olha, eu vou te dizer uma coisa, cada pessoa tem a sua percepção, né? Eu sou uma pessoa que sinto muito frio, então eu achei que sim, existia a possibilidade de eu não tolerar. Mas não é nada disso, né? Eu estou conseguindo tranquilamente e te digo que vale o sacrifício, sabe? Assim, não é nada insuportável. Aí quando ela me mandou foto com a touca, eu perguntei aí como você está se sentindo. Ela falou, nossa, Kelly, não é nada daquilo. Aí eu falei, pois é. Aí eu falei, a gente se prepara como se fosse para a guerra, né? A guerra na Rússia, no inverno russo. Aí ela falou, exatamente, eu me preparei como se eu estivesse indo para a guerra. E não foi nada disso, eu achei muito tranquilo e estou muito bem, muito feliz e grata por estar conseguindo usar, por ter a oportunidade de usar, né? Então, assim, eu não conheço o caso de ninguém que tenha desistido, né? Das pessoas, igual todas as pessoas, eu estou fazendo tratamento desde junho. Eu já conheci várias pessoas na clínica. Nenhuma delas desistiu, né? Por causa de desconforto Que bom. por causa do frio. É muito importante, assim, quando a gente entrega a touca, o sistema, a gente faz todo um trabalho, que não é só do equipamento, né, mas da orientação para a enfermagem é a grande responsável, assim, porque a forma de colocar a touca é muito importante, passar essas orientações para o paciente, trazer um pouco da realidade, o que que é, né, o quanto que é aceitável de queda de cabelo, o quanto que não é, o que que o paciente pode esperar, os cuidados que ele tem que ter ao longo do tratamento. Então, assim, nosso grande braço é a enfermagem.
A gente sabe que a enfermagem oncológica é o que sustenta, assim, a oncologia, a base dela, né, a estrutura dela está toda ali. A gente não tem como deixar de agradecer esses profissionais que têm um carinho especial pelos pacientes, o cuidado pelos pacientes, super importante. Poxa, eu fico feliz da gente conseguir multiplicar essas informações. De novo, assim, para quem não conhece, tem alguma dúvida, essa aqui é a touca inglesa, tá? É uma touca que ela é extremamente silicone. Aqui você tem um líquido que ele circula, né, dentro da touca. Você vai vestir ela depois de preparar. Você tem uma preparação do cabelo, umedecer o cabelo, condicionador, então você veste a touca. E é importante a touca dela encostar em todas as regiões. Então você tem a parte do topo, tem a parte da coroa, tem as laterais, tem a parte traseira. Então quanto melhor esse contato, melhor vai ser a forma que ela vai refrigerar o couro cabeludo. E em cima da touca você coloca uma capa, que é essa capa que eu falei, que tem o logo, né, da Paxman, em que o objetivo dela é melhorar esse contato da touca com o couro cabeludo e evitar a troca de calor com o meio externo. Então, é importante, às vezes, os pacientes, mas será que eu estou usando a touca inglesa? Sempre busca isso. Busca olhar o logo da Paxman, ver se está no nosso site, porque, às vezes, o paciente acha que está usando a nossa touca e não está. E, infelizmente, a gente acaba observando isso. O paciente, poxa, não deu certo, não eu tentei a touca e não deu certo. Não quero dizer que a gente também não tem sucesso, mas, assim, é importante identificar, entrar no nosso site, ver onde é que tem aonde encontrar a touca. Se tiver dúvida e perguntar, a gente tem um trabalho interno de dar um suporte todo por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, para entrar no grupo, porque a gente entende que isso faz toda a diferença, não só em termos de estrutura, de empresa, mas porque era o que a gente gostaria. Nossa base é sempre essa, né? É atender da forma que a gente gostaria de ser atendido. Então, o que vocês tiverem dúvida e buscar informação, a gente está à disposição, por mais que a gente não saiba o que orientar no momento, a gente busca essa informação lá fora com a Inglaterra, traz de volta a informação. Mas esse shampoo eu posso usar. Esse tipo de marca, eu posso fazer isso, posso usar Rena, não posso. Então, assim, na dúvida, pergunta. A gente está super à disposição e tem o maior prazer em responder cada um dos pacientes, médicos, enfermeiras, para poder entregar o que há de melhor. Uhum. É muito bom. Eu acho importante, igual uma pessoa me perguntou, né? Eu abri uma caixa de perguntas, uma das perguntas foi isso: como você sabia se essa touca funcionava? Então, assim, eu sou bióloga, né? Eu trabalho com ciência há muitos anos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi procurar, né? Saber se existiam dados sobre o sistema, né? E eu acho que a gente precisa ter essa preocupação, porque você levantou aqui pontos importantes, né? A questão de risco mesmo, da pessoa se queimar, Segurança. né? Com frio, questão da segurança. Você utilizar um produto que não vai ser eficiente. E, gente, a ideia que eu tive da live não foi para fazer uma propaganda da touca, né? Mas é para dizer que realmente, se você vai usar, tem que ser o que funciona, Sim. né? Uma das primeiras pessoas que me perguntou sobre ela falou que conhecia uma pessoa que tinha comprado, o marido tinha comprado para a esposa usar. Eu falei, nossa, que marido bom, gente, comprou a touca só para a esposa. Bom e poderoso, né? Aí, quando eu fui ver, era uma do Mercado Livre, que tinha que ficar no freezer, e aí ela tinha que levar para a clínica com uma caixa de isopor com várias para ir trocando, como você falou. E aí, no final das contas, o que aconteceu? Ela desistiu de usar, ela parou de usar porque não estava fazendo efeito. Ela gastou dinheiro porque não foi barata, né? Ela gastou dinheiro, ela teve todo aquele estresse de usar uma coisa sem o mínimo de controle. A gente tem que pensar nisso, gente. O paciente oncológico, ele está num tratamento muito delicado, né? Então, a gente não... Eu falo como paciente oncológico. A gente não pode se submeter a uma coisa que não tenha o mínimo de respaldo científico, né? Igual ele falou que tem né, laudo do FDA. A né? gente tem... Então, assim, Só para dar uma ideia do que a gente tem disso. A gente, primeiro, é o único no Brasil que tem estudo
estudo científico que comprova eficácia, segurança, qualidade de vida, tempo de crescimento do cabelo pós-tratamento, e etc. São mais de 8 mil pacientes em estudos internacionais, multicêntricos. Tem um estudo com 7 mil pacientes, com vários agentes citostáticos e etc. Então, quando buscar, às vezes, por que a gente chama as outras toucas que tem no mercado de adaptações? Porque são toucas que foram desenvolvidas por um propósito e foram adaptadas para fazer a refrigeração capilar. O sistema Paxman, a touca inglesa, ela foi desenvolvida especificamente para isso. E tem um respaldo científico. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla, porque a gente entende que, poxa, primeiro o paciente, ele quando recebe a informação, é tanta informação junta, sobre tipo de protocolo, se vai ter que fazer a cirurgia antes, vai passar por quimioterapia, qual a droga que ele vai usar, qual o protocolo de quanto tempo, quais são os efeitos colaterais, e é tudo muito rápido, né? Uma doença de tempo sensível, quanto antes a gente começar o tratamento, melhor. Então, para ele buscar essas informações e saber que ele já vem o estigma da doença com a queda de cabelo, ele descobre que tem a possibilidade de tratar sem perder os cabelos, aí ele vai descobrir ainda que tem diferentes tipos de touca. De novo, a gente faz um trabalho para tentar difundir isso. A gente não tem dúvida de que o que a gente oferece é o melhor. A gente cada vez mais tem tentado mostrar essa diferença, né, do nosso sistema para o mundo, para as clínicas, o quão importante é isso. E acho que dá voz ao paciente, quando o paciente ele começa a exigir, como você falou, olha, eu fui fazer onde eu sei que tinha touca inglesa, porque eu vi que a clínica ela investiu, não é barato, é um equipamento importado. Então, assim, se ela está preocupada com o paciente nesse ponto, imagina todo o suporte que eu vou ter nesse tratamento. Então, isso tudo faz a diferença. Eu acho que o grande poder, né, quem tem, no fim das contas, é o próprio paciente, porque ele que vai decidir aonde que ele vai fazer o tratamento, muitas vezes. É lógico, a gente tem também pacientes que têm limitações, a gente tem clínicas que não oferecem um sistema. A gente hoje diz com muito orgulho que a gente conseguiu já atingir 7 hospitais do SUS, que usam a touca dedicada para pacientes SUS. E a gente tenta cada vez mais, é um passo pequeno, né? Se a gente for pensar o número de hospitais e clínicas do SUS que a gente tem no país, mas a gente entende que a gente está avançando, e quanto mais a gente conseguir mostrar o quão isso é importante, quão isso faz diferença na vida dos pacientes, maior vai ser o número de pessoas que a gente vai conseguir atingir. Sim, com certeza. Você sabe me dizer quais são esses hospitais do SUS que já tem? Os estados? Sim, tem. A gente tem em Vitória, na Santa Casa de Vitória, a gente tem no Rio, no INCA, a gente tem em Porto Alegre, na Santa Casa de Porto Alegre, a gente tem em Santiago, no Hospital de Caridade de Santiago, a gente tem no Hospital Pompeia, que acho que é Caxias do Sul, se eu não me engano, tem em Erechim, tem em Bagé. Hã? Erechim é Bahia? Não, Erechim é Rio Grande do Sul. Erechim? A gente no site tem esses hospitais. Nesses hospitais, 2 deles foi através de uma campanha. A gente se incomodava muito pelo fato das pessoas falarem: isso é muito caro, só celebridade pode utilizar. A gente teve a Sabrina Parlatori que utilizou, Cristina Ranzolin, a Ana Furtado, a Suzana Guller. Então, diversos artistas utilizaram e ficou meio que, não, isso é só para quem pode pagar, isso não é para o SUS. Então, a gente fez uma campanha que inicialmente era para cada 100 equipamentos vendidos, a gente faria a doação de um. O primeiro que a gente doou foi no INCA, mas a gente viu que deu tão certo que a gente resolveu doar a cada 50 vendidos. Então, a gente entregou um também para a Santa Casa de Porto Alegre, através de uma ajuda da Cristina Ranzolin, ela é âncora da RBS, né, da Rede Globo no Rio Grande do Sul. Né? Oi? Ela que era uma repórter que teve... Isso, ela apresenta, se eu não me engano, o jornal de almoço da Globo, que é da RBS no Rio Grande do Sul. E outras campanhas, né, para chegar nesses 7, foram campanhas de crowdfunding. A gente teve Juntos pela Mama, que é uma campanha na Santa Casa de Vitória que ela arrecadou dinheiro para conseguir comprar a touca. A gente tem um valor diferenciado para quando o equipamento ele vai ser oferecido para 100% dos pacientes para o SUS. A gente teve também uma emenda parlamentar que comprou para Santiago. E aí, dessa forma, a gente vai conseguindo atingir um pouco mais dos hospitais SUS. E com isso, é lógico que a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente espera que cada vez mais a gente consiga atender mais e mais pacientes. E no Brasil também, a gente tem algumas regiões que a gente não tem o sistema,
mas não deixa de entrar em contato com a gente entra em contato com a clínica, a gente mostra o retorno para a clínica, lógico, financeiro, mas também o retorno para a clínica em termos de vínculo de imagem, de oferecer o que há de melhor. É isso que a clínica busca hoje, mostrar para o paciente que ele está sendo tratado com a melhor tecnologia do mundo. Então, se não tiver ainda na sua cidade, manda mensagem para a gente entra em contato com a clínica, com os médicos, a gente pode fazer reuniões. A nossa função é difundir o máximo possível essa tecnologia. Eu acho que, né, tem que ser um movimento, assim, todo mundo fazer, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E todo mundo conhece alguém que está passando Cada vez tratamento ou que vai mais, passar. né? Infelizmente, né? E assim, eu te perguntei sobre esses hospitais, desses do SUS, todos foram doação, então, a partir desse... Não, dois né, foram doações da empresa, doação da empresa, e os outros 5 foram campanhas que eles fizeram para juntar dinheiro para comprar o equipamento. A gente fez um preço especial para esses equipamentos, junto com a fábrica, a Inglaterra ajudou a gente na redução dos valores para poder atender. Outro foi através de emenda parlamentar. E alguns do próprio hospital que quis oferecer para os pacientes SUS. Muito bom. Eu vou começar uma campanha também. Pode? Em breve vamos comprar. Vamos comprar para o SUS. Que bom. Pois é. Eu falo que uma das coisas que me deu foi até assunto de conversa, consulta com a minha psicóloga. Porque eu ficava muito triste com cada mulher que vinha me perguntar, e aí, quando ela ia ver, não tinha como ela utilizar, sabe? E aí eu lembro que eu falei com a minha psicóloga assim, nossa, eu não sei se eu paro de falar sobre isso, porque é muito ruim saber que muitas mulheres poderiam ser beneficiadas por isso e não estão sendo, né? E poderia ter recurso do SUS para isso, né? Eu acredito que todos os hospitais que fazem esse tipo de tratamento tinham que ter. E aí ela falou, não, Kelly, não desiste não, porque o fato de você falar está divulgando, né? E as pessoas estão sabendo. Porque como que as pessoas vão pedir por uma coisa que elas nem sabem que existe? Então, não deixe de falar, não. Aí eu falei, boa ideia, eu vou fazer uma campanha para conseguir comprar. Eu tive um caso também de uma paciente, a gente estava entregando equipamento em Vitória e a paciente estava tocando o sino, né, que é um simbolismo de término da quimioterapia, e muitas clínicas utilizam isso quando termina o tratamento, aquela fase, né, do tratamento, etc., elas tocam o sino. É um simbolismo muito grande. E aí ela tocou o sino, ela viu que a gente estava fazendo treinamento para a colocação da touca, e ela olhou para mim e falou assim, poxa, pena que isso não chegou antes, ia fazer diferença para mim. E assim, ouvir isso é extremamente marcante. Então, sempre a gente coloca na cabeça assim, o quanto antes eu puder entregar, mais um paciente eu vou estar fazendo, mais diferença na vida de alguém a gente vai conseguir atingir. E a gente coloca isso como missão de vida, né? Para tentar entregar o mais rápido possível para o maior, e a gente, isso faz todo o trabalho valer a pena. Acho que tem determinadas situações que fazem vocês entenderem o trabalho não é simplesmente a questão financeira, econômica, mas fazer diferença na vida das pessoas. Acho que é o maior pagamento que a gente pode ter. O nível de depoimentos, e até queria pedir, né? Eu vejo que você... Então, são vários... Eu não consigo ler... Você é linda, que inspira muita gente, e etc. Então, assim, dos pacientes que trataram, vi alguns que falaram, não, eu usei a touca e botou a mãozinha para cima, imagino que tenha dado certo. Compartilha com a gente esses depoimentos, entra no site, fala onde é que você utilizou, né, na clínica, para a gente enaltecer as clínicas que investiram, né, na tecnologia. Algumas delas, a gente está comemorando, se eu não me engano, 9 anos do primeiro equipamento no país, que fez em outubro agora, coincidentemente em outubro, e ainda assim tem muita clínica que ainda não tem acesso. O máximo que a gente puder difundir essa informação através de compartilhamento, as redes sociais vieram também para aumentar essa penetração no mercado. Então, muitas vezes você pode estar fazendo uma live hoje de uma paciente ou de alguma conhecida de uma paciente que descobriu essa tecnologia e vai ter acesso a essa informação. Como você falou, o quanto te emocionou ver uma paciente ou uma seguidora sua tirando foto com a touca que estava usando porque você indicou para ela e compartilhou a sua experiência. Então, não deixe de entrar em contato com a gente, tem no nosso site ou no Instagram,
ou tem 300 mil formas de entrar em contato com a gente, porque isso pode mudar a vida de alguém. Kelly? Opa, você se travou. Tá me ouvindo? Comment ça va? Oui. Je suis en train d'assister à là. Opa. Não, não estou te ouvindo. Vi você escrevendo, mas não estou te ouvindo. Não. Cunhada que amo demais e nos inspira. Bom, sua cunhada está mandando mensagem. Eu não estou te ouvindo, Kelly. Não sei se você está com o microfone ou não. A Flávia também falou que não está escutando a Kelly. Vocês querem aproveitar, de repente, enquanto ela ajusta o microfone, fazer alguma pergunta? Não sei se tem alguma pergunta aqui. Tá. Me falaram da temperatura da touca. Flávia Almeida. A ideia, a tecnologia, ela se dá com o objetivo de chegar com a temperatura do couro cabeludo em torno de 20 graus Celsius. Então, a gente tem que manter essa temperatura ao longo do pico da droga, que vai acontecer do momento da infusão até cerca de 1 hora pós-infusão. Então, a gente refrigera a touca de 30 a 45 minutos antes de começar a infusão do medicamento. Pode ser junto com a infusão da pré-quimioterapia, que são medicamentos antes de começar a infusão. E depois ela fica durante toda a infusão do medicamento que causa alopécia e cerca de 1h30 após. Então, a temperatura ela tem que estar no couro cabeludo em torno de 18 a 20 graus Celsius. Kelly! Oi. Oh. Entrou. Oi. Voltou! Estando. Vocês querem fazer mais alguma pergunta enquanto ela está ajustando? Consegui te ouvir. Tá me ouvindo agora? Ah, tô te ouvindo. Ah, que bom. Tentei aqui dar uma... enquanto você se ajustava. Ah, que bom. Não. Bom. É lógico que o líquido que circula, só acrescentando aqui na resposta, ele é uma temperatura, ela vai abaixo de 0, né? A temperatura do líquido em circulação tem que ser bastante frio. Lembra que ele está circulando, ele troca calor com o corpo, ele está em circulação, então... Mas a temperatura do couro cabeludo, os estudos pedem de 18 a 20 graus Celsius. É extremamente tolerável. É seguro e tolerável. Kelly? Ah, boa. Acho que estamos ouvindo. Eu não estou ouvindo a Kelly. Kelly? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta? Não. Acho que agora foi. Eu vi aqui, acho que na caixinha tinha assim, temos hospitais que oferecem a touca em todas as regiões do Brasil. A gente não tem ainda na região norte, a gente tem em todas as regiões, tirando a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, mas não em todas as cidades. A gente tem hoje, se eu não me engano, 15 estados mais Distrito Federal. Para dúvidas de onde encontrar a touca inglesa, pode entrar no nosso site, toucainglesa.com.br ou paxman.com.br, ou pode entrar no nosso Instagram, clica na bio, ele vai levar para o site. Lá também tem a referência dos estudos que vocês podem buscar. Lá tem as orientações para os pacientes que estão em tratamento, sobre os cuidados que ele tem que ter com cada um dos cabelos. Então, todas as informações estão ali e eu acho que isso pode fazer bastante diferença. A gente acaba atualizando as orientações ao longo do tratamento, então não deixa. Hoje a gente tem até no YouTube formas de como medir, identificar a touca correta em termos de colocação, como devem ser os cuidados, como pentear o cabelo. Ixi, agora eu tô brado. Oi. Oi? Tô te ouvindo e vendo. Tá bom. Ih, eu tô me ouvindo dobrado, Kelly. Ah. Você tá me ouvindo?
Estou te ouvindo. Mas eu Para mim, o estou seu me som ouvindo tá duas ok. vezes. Tá, mas para a gente aqui tá ok. Vocês estão ouvindo duas vezes? Acho que é seu retorno aí. Você estava falando a questão da temperatura, né? Que até acho que foi a Flávia que perguntou. Gente, eu consigo até dormir com a touca. Até dormir, né? Como eu falei, no iniciozinho é mais frio, mas depois acostuma e tipo anestesia e fico tranquila até durmo com ela. Então, assim, ela não é desconfortável também. O que a gente vê muito são. Ele tenta, de repente, abaixar só um pouquinho o volume do seu celular para não voltar ao retorno. O que a gente vê muito paciente dormindo, tá, ao longo do tratamento, é importante, ele pode recostar a cabeça, mas ele tem que tomar muito cuidado com o posicionamento da touca. Ele não pode, quando a gente está vestindo a touca, então se ele deitar em cima da touca, ele vai dobrar e aí não vai circular o líquido da touca. Ou ele vai colocar, às vezes, aquele abracinho, a touca vai sair do lugar e aí eu não vou ter o contato da touca com o couro cabeludo. Então, o posicionamento da touca ele é fundamental. Pode dormir ao longo do tratamento, pode recostar a cabeça, mas eu tenho que garantir que a touca ela não pode ser dobrada, a linha de refrigeração, para não parar a circulação do líquido, como também ela não pode mudar o posicionamento. Então, são alguns dos cuidados que a gente tem que ter no uso da touca. Por isso que a gente diz que não pode deitar, né, utilizar em maca a touca, porque se você mudar o posicionamento da touca, você pode acabar tendo falha em locais em que ela não vai ter o contato. Mas pode reclinar a poltrona, a gente diz até 45 graus, sempre com esses cuidados. Quem sabe não inventam algo assim para mulheres no período da menopausa. Bom, tomara. Aí vai ter que ficar com capacete o tempo inteiro, Marilza, para o cabelo não cair. Eu até tenho essa pergunta aqui na minha caixinha com relação ao uso da touca para outros fins, né? Para alguma outra terapia capilar, existe? Por exemplo. Não, a touca, de uma forma clara, eu vou. Abaixa um pouquinho o som, Kelly, acho que de repente resolve. Melhorou. A touca, de uma forma clara, o objetivo dela é diminuir o impacto do quimioterápico na região. Então, a gente está evitando a queda de cabelo induzida pela quimioterapia. Você tem outros tipos outros fatores que vão ocasionar a queda de cabelo. A alopécia por questões dermatológicas, por questões de estresse, isso continua acontecendo. Né? Então, muitas vezes o paciente fala, mas meu cabelo está caindo. A gente pergunta, mas está caindo mais ou menos que caía antes? Não, é a mesma coisa. Então, assim, o paciente tem que entender que o tratamento da touca específico é para diminuir a chegada do quimioterápico na região e, com isso, você tem um menor efeito colateral. Tem alguns pacientes, a gente já ouviu falar de clínica da dor, né, quem tem muita enxaqueca, que aí utiliza isso para diminuir a temperatura do couro cabeludo, para diminuir a dor que utilizava. Foi assim que foi desenvolvido, na verdade, o primeiro sistema, que é aquela touca que você colocava e tirava, especificamente para enxaqueca, mas hoje a gente não tem a gente praticamente não consegue atender ainda todos os hospitais para tentar minimizar a queda de cabelo induzida pela quimioterapia no país. Daqui para frente, quem sabe a gente pensa em outras alternativas para o uso da touca. Entendi. Então, Marilza, a gente viu seu comentário, sim, até brinquei aqui que teria que ficar com capacete direto na menopausa. Infelizmente, né? Para menopausa tem que repor umas vitaminas. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, você falou que para tumores sólidos, né, que pode usar. E quando um tumor na região de crânio, cabeça ou cérebro, tem alguma contraindicação para o uso da touca? O que eles têm contraindicação, porque o pensamento é esse. Eu estou tentando, com a diminuição da temperatura no couro cabeludo, eu vou diminuir o impacto quimioterápico. Se eu estou tratando algum tumor naquela região, então eu vou ter contraindicação nesse sentido. Metástase no couro cabeludo, ele é contraindicado a utilização da touca.
Foi o que Mas eu se tiver imaginei na mesmo. dúvida, eu queria saber, botou aqui a duplicação do som. Eu queria saber se para o meu serve, se eu tenho um tumor na cabeça, pescoço, será que eu posso usar, não posso usar? No nosso site tem uma série de informações sobre quais são os protocolos que podem ser utilizados, sobre o tipo de droga que pode ser utilizado, sobre o tipo de tumor. Mas, na dúvida, manda mensagem. Se a gente não souber, a gente vai mandar para a fábrica responde de maneira super célere, e aí a gente consegue dar uma orientação. Às vezes vai decidir, a tomada de decisão vai passar pelo corpo clínico, né? Hoje a gente tem um corpo clínico que ele é multicêntrico, então ele passa por uma série de médicos de especialidades para tomar essa decisão, mas tudo que a gente passar para vocês, 100% das vezes tem respaldo científico. Então, se precisar de material nesse sentido, Gustavo, o médico, de repente, ele não está seguro, aí a gente manda um estudo específico para ele, a gente manda publicações, sempre o mais atual. A gente tem uma biblioteca hoje internacional, então também tem acesso, lá você pode colocar por protocolo, por tipo de tumor, por tipo de cabelo, por qualidade de vida. Então, é bem ampla esse respaldo científico que a gente tem para entregar, obviamente utilizando a touca inglesa. É muito interessante, né, gente? Tá vendo? Tem muito respaldo, né, científico. Então, eu até vi uma outra touca que era uma estrutura gigantesca, assim. E a pessoa que comentou comigo a respeito dela, ela falou, olha, tinha uma touca que era assim, tinha que ficar trocando periodicamente, não conferia bons resultados, né? E era desconfortável, não dava para ficar usando. Porque o período da quimio já é desconfortável, né? Você ficar ali, né? A medicação, os efeitos que você vai ter, a tensão de estar ali tomando medicamento. Então, eu acho interessante dessa touca porque não tem, né, esse incômodo. Ela chegou a explicar isso. Olha, era uma outra que eu não sei o nome, mas precisava ficar trocando, tinha que tirar de tempos em tempos, molhar o cabelo de novo, e aí era todo, né, um processo muito Tem, desgastante. tem outros sistemas que a gente comentou, né? Essa preocupação com a queda de cabelo, ela vem há anos, né, causado pela quimioterapia. Então, as pessoas vão tentando criar alguma coisa para desenvolver. Tem touca também que copiar o mesmo sistema da touca inglesa, tem outras adaptações que eles vão criando, mas, assim, de novo, busca a sigla da Paxman, busca se está no nosso site ou não está, busque informação com a gente para garantir que vocês estão utilizando o que há de padrão ouro internacional. Isso é muito importante. Acho que de novo, a gente quer ter a certeza que a gente está utilizando a melhor tecnologia possível. A gente sabe que pode não ter 100% de novo, 100% de eficácia, mas a gente garante para vocês que não há nenhuma tecnologia com mais respaldo científico, no caso do Brasil, a única com respaldo científico, e com segurança e eficácia comprovada. Sim. É muito bom. Eu me sinto privilegiada, né, por poder usar e por poder estar aqui compartilhando. Eu tenho certeza que futuramente mais mulheres vão ser beneficiadas com essa tecnologia, né? Não, com certeza. É. Queria agradecer a clínica que você fez, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi a Oncomed, né? Em Belo Horizonte. Isso é um comédia. Isso. Foi com o doutor Leandro? Não, eu faço com a doutora Letícia, acho que ela é irmã do doutor Leandro. Conhece? Conheci no último congresso que a gente teve junto, eu conheci a primeira etapa com o doutor Leandro, mas assim, é muito legal ver o investimento que eles fizeram para poder oferecer para os pacientes e trazer esse diferencial. Eu acho que o oncologista ele consegue conviver muito com o paciente e entender as necessidades dele. Sim, é que a Marilza está falando. A Marilza, ela passou, né? Ela descobriu um câncer também, alguns anos atrás, precisou fazer cirurgia. Graças a Deus ela não precisou da químio, né? Mas ela falando aqui que realmente a químio
assusta mais que a cirurgia em si, né? E todas as mulheres falam. Quando fala de quimioterapia, o que Primeira primeiro vem à pergunta. cabeça é a queda de cabelo, né? Não são os efeitos colaterais, o mal que você vai passar, é a queda de cabelo que é o que mais pesa, né? Que bom que tem essa tecnologia. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Gustavo, tem mais alguma coisa para você Eu queria gostaria de só compartilhar reforçar com a gente? que, mesmo que não tenha colocado a pergunta agora, ou entrou depois, ou está assistindo essa live no YouTube, né, que a gente vai salvar ela e postar ela no YouTube, não fica com dúvida, pergunta, sabe? Na dúvida, pergunta, manda um WhatsApp, no nosso site tem WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram. Eu acho que a gente tenta, de certa forma, sanar todas as dúvidas. Muitas vezes tem alguns mitos, vai congelar minha cabeça, eu não vou aguentar, eu sou muito friorenta, não vai dar certo para mim, meu médico falou que não funciona, será que é contraindicado, não é? Não deixa de mandar pergunta para a gente, não deixa de postar. Quem fez os depoimentos, quem fez o uso da touca, também compartilha. Eu acho que é fundamental o que você está fazendo aqui. É maravilhoso, eu não tenho dúvida que vai impactar. Eu já vejo ao redor, né, o número de comentários que a gente acompanhou ao longo da live falando o quanto é legal esse compartilhamento, e quanto você inspira as pessoas. Cada vez mais a gente consegue conhecer, por causa do trabalho, pessoas inspiradoras. Acho que isso que é super importante, e reforçar e agradecer a oportunidade que a gente tem aqui para falar, esclarecer um pouquinho mais sobre a tecnologia e, de novo, a gente está super à disposição e super agradecido. Nós também. Nós também, por vocês terem trazido essa tecnologia para o Brasil, né, primeiro, e pela oportunidade de conversar com vocês mesmo, que a gente possa divulgar mais, né? Eu falo que, como eu acompanhei o tratamento da minha mãe há 25 anos atrás, eu vejo como que avançou em todos os sentidos. Então, é uma coisa que eu tenho reforçado muito nas minhas falas aqui, sabe? Porque foi como você falou, a maioria das pessoas ainda quando recebe o diagnóstico encara como se fosse uma sentença de morte. Mas um dos motivos de eu querer compartilhar, né, essa maravilha que é a TOC, o que ela pode fazer por nós, é para mostrar isso. A nossa vida continua, a nossa vida pode continuar com muita qualidade, inclusive, né? O tratamento avançou muito, então nós temos que, né, nos manter com pensamento positivo e buscando sempre o melhor. E eu acho que a gente buscar o conhecimento, buscar a informação, vai fazer a diferença no nosso tratamento, né? Então, muito obrigado, viu, Gustavo, por esse tempo que você tirou para conversar com a gente. Vou incomodar vocês muito Por ainda. favor. E se Deus quiser, vamos comprar várias máquinas. Com certeza, com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Boa Como você está noite, gente. fazendo a live, Obrigada. só não esquece de salvar ela para a gente poder postar depois. Tá bom, vou salvar para enviar para vocês. Maravilha. Tchau, tchau. Obrigada, Boa viu? Boa noite. noite. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, que entrou. Tchau, tchau. E se tiverem dúvidas, podem mandar para o Gustavo, eu encaminho para eles. Nas minhas postagens eu tenho colocado também, sempre marcado lá, toque em inglês, colocado hashtag. Então, qualquer coisa vocês perguntam, tá bem? Isso mesmo, Marilza. Fala com o seu oncologista aí para já pensar na possibilidade da touca lá no hospital, se não tiver. Tá bom? Boa noite, gente. Tchau, beijo.